Sou a professora Guilhermina Castro Silva, sou mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, tecnóloga em Meio Ambiente pelo Instituto Federal do Piauí, e hoje vamos dar início à disciplina Meio Ambiente e Sustentabilidade do curso técnico em Administração. Durante as 3 aulas iremos abordar a relação do homem com a sociedade, a sustentabilidade nas empresas e a gestão ambiental empresarial. Hoje, na primeira aula, nós teremos como tópico essa relação do meio ambiente e a sociedade, como o homem estava se relacionando com a questão ambiental, com os recursos naturais. Inicialmente, nós temos a pré-história, onde o homem ele morava nas cavernas, eram nômades, então eles não se fixavam no local. Eles saíam de acordo com as condições que a natureza oferecia, alimentação, frio, calor, período, as características naturais da área, eles permaneciam ou não no local. Quando não tinham condições adequadas, eles saíam daquele ambiente, daquela região, e iam em busca de outras que fornecessem, que oferecessem condições melhores. Depois tivemos o período neolítico, que já temos a Revolução Agrícola ou Neolítica, onde o homem ele aprende a agricultura, a se fixar e a produzir seu alimento, como também a domesticação de animais. Isso favorece o que? A fixação do homem em um lugar. Então, essa chamada de sedentarização, ou que é o oposto do nomadismo. Então, quando eles fixavam no local, ao contrário do que antes, só procuravam condições adequadas para a sua sobrevivência. E também está relacionada à idade dos metais, onde eles já descobriram os metais e fabricavam suas ferramentas. Com isso, a relação com a natureza era uma relação de respeito. Então, por ser uma criação divina, eles obedeciam às condições que eles ofereciam, Então, não tinha nenhuma ação drástica em relação a ela. Então, tudo que se produzia era orgânico, então não tinha aquela produção de resíduo, de lixo, como nós temos hoje. Também as ações eram subordinadas à natureza. Período de seca, estava desfavorável, ia para outro local. Estava um período de frio e em busca de condições melhores. Não tinha alimento e em busca de umas condições para poder se alimentar e sobreviver. E eles ficavam em pequenos grupos que favorecia essa mudança de lugar, de um lado para o outro. Na história antiga já é o contrário. Nós já temos o desenvolvimento da escrita, as civilizações por serem em quantidades maiores, ao contrário do nomadismo, eles já se fixam próximos às áreas dos grandes rios. Como exemplo, nós temos do rio Nilo, Tigres, Eufrates, o Amarelo e Azul, que é na China, Jordão, Índio e Ganges. Então, isso aí já é o resultado de uma revolução neolítica. Então, essas população começava a se fixar porque tinham condições de sobreviver. Tinham já a agricultura, então rios banhados favoreciam a terra fértil, poderia produzir. A domesticação de animais também favorecia o crescimento daquela área. Então, tinha quantidade maior de pessoas, então tinha algumas ações, então aquela relação de respeito, de obedecer aos cursos da natureza já estavam se modificando aos poucos. Então, elas dominavam algumas técnicas, como a domesticação, já foi falada, a agricultura, a metalúrgica, a escultura e a escrita. A relação também sociais era substituída pelo escravismo, que na época já existia também. E também tinha formas diferentes de servidão, Tinha as pessoas que tinham poder e as outras que obedeciam. A relação com recursos naturais era da valorização das terras banhadas pelos rios. Também começava a ser edificadas cidades próximas do entorno do rio. Isso já causava algum dano pela quantidade de pessoas e o tanto de material que era descartado através da poluição. O homem também passou a se adequar às variáveis dos cursos d'água. Então, ele começou a entender como é que funcionava. Então, ele não precisava mais sair daquele local. Então, ele se adequava a cada situação dos recursos hídricos, no caso, os rios.
Na Idade Média já temos a parte da economia feudal. Então nós tínhamos o feudo, o senhor feudal, que era o dono das terras, e ele cedia, né, algumas glebas para os agricultores. Lá eles plantavam e eles tinham que uma maior porcentagem do que era produzido ficava com o senhor feudal. E também é caracterizado nessa época, né, na Idade Média, a peste negra, devido à falta de saneamento, à falta do cuidado, resíduo, o lixo jogado na rua, aconteceu a peste negra, que é consequência, né, a peste bubônica, através do rato, que matou 2/3 da população da Europa. E após, novamente, tivemos as cruzadas, né, que é a busca, né, a parte religiosa, mas também a busca por locais, a abertura, você saía em busca de novos mercados, favoreceu contatos comerciais. Então, a relação com recursos naturais, na época, é marcada pela iniciação da ruralização, né, da economia, através da economia feudal, e também com o início, com seu fim, quando já tem a parte da vida urbana sendo desenvolvida pelo comércio. Então, o comércio favoreceu isso. Aí deixa um pouco a ruralização para a atividade comercial. Na Idade Moderna, nós já temos que a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, o capitalismo eu já tenho valor, né? Os bens tendo seus valores, e as capitanias hereditárias, né? Então, o objetivo, descoberta de novos territórios. No Brasil foi um exemplo, né, das capitanias. Fomos colonializados por Portugal, e isso favoreceu a descoberta desse território, das riquezas que existiam aqui, e também da utilização dos bens que nós tínhamos para o comércio fora do Brasil, né, na época da colônia. Então, essa relação dessa expansão gerou a novos descoberta de território, né, positivamente, mas também aumentou essa exploração dos recursos naturais, onde, como no Brasil, tínhamos uma riqueza de recursos, foram explorados para, né, Portugal comercializar. Também teve essas transformações rápidas das paisagens, então tínhamos que ter, para isso, era ruas, tinha que ter a parte já de edifício, alguns, na época, trens, ter acesso para já modificar a paisagem natural, o que eu tinha antes e o que eu tenho hoje, que é chamado de ecossistema urbano. Então, o homem acaba modificando esse ambiente de acordo com as suas necessidades. Eu tenho que ter um acesso para buscar e trazer material, madeira, né, ou qualquer outro tipo de recursos, né, positivo, madeira e minerais. Eu tenho que ter, no mínimo, um acesso viável para possibilitar. Na Idade Contemporânea, nós já temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, com isso nós temos, né, métodos de produção de massa, porque a quantidade, né, já é muito maior. A metalúrgica houve um desenvolvimento muito grande, principalmente por causa das guerras. Essa inovação tecnológica também. Então, muitas coisas que nós temos hoje veio do período da guerra, das duas guerras mundiais. E também o maior consumo de recursos naturais para a geração de energia. Hoje também já teve uma mudança, né, desse consumo sem nenhum critério dos recursos naturais. Pós-guerra, o que foi que aconteceu após a guerra? Depois de 1945, nós tivemos, a ONU foi criada, né? Então a ONU com o objetivo de tratar de alguns assuntos a nível mundial, entre eles as questões ambientais. Nós temos essa conscientização da proteção do meio ambiente, já que teve um consumo maior, sem se preocupar com os resultados, né? Então, através das ONGs, né, organizações não governamentais, já teve essa conscientização e essas cobranças. Também a pressão da comunidade, quando ela tem o conhecimento, ela também tem a capacidade de pressionar o governo, né, por soluções de alguns problemas. Então, é um ponto positivo dessa relação. E o que é o meio ambiente, né? Trabalhando essa relação do homem com o meio ambiente, né? De início de respeito, depois não, recursos estão aí, o desenvolvimento
econômico, todo país quer crescer economicamente, eu estou com os recursos naturais, vamos explorar. Mas o que é o meio ambiente? Então, é um conjunto de condições, né? Tem as leis, influências, interações de ordem física, química e biológica, que permite abrigar e rege a vida de todas as suas formas. Isso aí de acordo nesse conceito com a lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Mas dentro desse conceito, nós também devemos inserir os aspectos sociais, que a sociedade está dentro, o homem faz parte desse conceito, dessas mudanças, as culturais, né? Cada região tem sua cultura, algumas boas, outras ruins, de como tratar o meio ambiente, e as econômicas, que não pode ser separada. Nós temos que pensar que na Revolução Industrial o objetivo era crescer economicamente. Começava a utilizar todos os recursos e não me preocupava com os resultados, né? Uma área que era desmatada, um rio que eu colocava jogava todo o material e não tinha um tratamento, depois começou a causar danos. Então, na época, não tinha essa preocupação. Com o passar dos anos, houve, devido aos resultados, né? Qualidade desses locais, do rio, do solo, do ar. Então, o meio ambiente segue variando de um local para o outro, dando origem a agrupamentos, que são as comunidades, né? Que são seres vivos, diferentes que interagem com a oposição ao meio, são beneficiados ou prejudicados com essas transformações. Então, essas transformações se dão de acordo com a espécie que está dominando. Então, quando o homem não está presente, há modificações. O ambiente vai modificando naturalmente, mas entra em equilíbrio. Quando o homem está presente como espécie, predomina, essas modificações são muito drásticas, rápidas, e isso pode melhorar quando é positivamente ou piorar, que na maioria das vezes é o que a gente acaba constatando, né? O não cuidar do meio ambiente. Mas percebemos que com também a evolução, com essas pressões, já estão em busca de soluções para os problemas causados. E os tipos de ambiente? Nós temos, né, podemos ter o ambiente natural, que é realmente quando o homem não está presente, né, matas virgens, áreas que realmente são autossustentáveis. Então, não depende de nenhum fluxo de energia, né, que o homem controla diretamente. Então, funciona sem a presença do homem de forma perfeita. E nós temos o ambiente domesticado. Então, são áreas que o homem já tem uma atuação dele, tem a presença dele, e que ele modifica de acordo com as suas necessidades. Uma área agrícola, então, modifico aquele local, aquela área para plantar, né? Então, com o tempo, eu cuidando, tanto o ambiente natural como do domesticado, ele tem a capacidade de se regenerar, porque o natural não foi modificado e o domesticado não foi modificado 100%. Então, só foi adequado, estou respeitando ainda as condições naturais para o meu bem, para a minha necessidade. Já o fabricado, não, são realmente os que são construídos pelos homens. Então, uma cidade, então, que era uma cidade, um local antes de ser construída essa cidade, as modificações, então a pavimentação, a construção das casas, dos edifícios, a quantidade de áreas, vezes que eu tenho presente, praças, são realmente em quantidades suficientes para proporcionar uma boa qualidade de vida, né, para a população. Então, esses corredores também de transporte, rodovia, ferrovia, né, que é bem intenso, eles são geralmente modificados e são construídos pelo homem. Então, esse ambiente fabricado, ele não tem essa capacidade de regeneração quanto o domesticado, que já foi utilizado pelo homem, mas pode voltar às suas condições naturais. E com isso, como falamos também da parte da cidade, né, do ambiente domesticado, nós também temos a degradação ambiental. A degradação ambiental, né, que é uma alteração negativa das características do meio ambiente. Também o artigo 3º, que é da Política Nacional de Meio Ambiente, e ela tem essa redução, já que é uma alteração negativa, a redução da qualidade, da quantidade, é modificada, é reduzida, né? Então, causando
problemas. Então, essas alterações comprometem, né, acabam comprometendo os componentes naturais, e essas alterações também acabam interferindo na qualidade ambiental, né, do local. Então, as condições de luminosidade, da qualidade do solo, do ar, todas elas são alteradas. Então, o agente causador da degradação ambiental é sempre o homem. Como nós falamos, quando ele está presente, ele tem, né, o ser pensante que domina, ele altera rapidamente o ambiente. Enquanto que os processos naturais, eles não degradam, eles apenas causam mudanças que, devido às condições climáticas, né, eles periodicamente acabam se modificando. E aqui nós temos alguns tipos de degradação ambiental: a do ar, da água, do solo e a natural. Como já falei, da natural tem uma mudança, então, através da desertificação, os desastres naturais, eras glaciais, o homem não está presente quando eu falo da degradação ambiental natural. São condições mesmo da própria natureza, condições climáticas, né, das eras, né, glaciais, vai se modificando, mas o homem não está inserido nele. Em relação ao ar, a água e o solo, o homem está inserido. Então, do ar eu tenho através das fábricas, os gases do efeito estufa, eu tenho através dos aterros sanitários, quando a gente coleta essa coleta domiciliar dos lixos, né, coloca no aterro sanitário. Os próprios veículos, né, outro que é o arroto de bovinos, também causam a poluição atmosférica, as queimadas. A da água através do petróleo, do esgoto, tanto doméstico como industrial, e também da sobrepesca. Então, por sobrepesca é quando eu não posso ter aquela espécie aquática, a gente acaba tirando ela antes do tempo. Então, temos que respeitar também o ecossistema aquático, para não diminuir a quantidade de espécies. Através do solo nós temos do lixo, que temos chorume, que é aquele líquidozinho, né, da decomposição. Metais pesados, cemitérios também, porque pela decomposição dos corpos, se não tiver toda uma drenagem adequada, acaba comprometendo o solo, também como a água. E também através da agropecuária, do vinhodo, que é o da cana-de-açúcar, que tipo um chorumezinho que é produzido, a salinização do solo e também a utilização de agrotóxicos. E os problemas ambientais. Então, já está falando dessa relação do ambiente que é modificado pelo homem. Nós temos o que é um acidente e um incidente ambiental, né? Na parte da administração das empresas, incidente é um acontecimento não desejado e não programado que venha a deteriorar ou diminuir a eficiência operacional da empresa. Então, esse acontecimento não desejado pode ocorrer, mas eu estou me programando para que não ocorra, através da utilização de EPI, dos cuidados para evitá-lo. Já o acidente, não, ele acontece casualmente, é imprevisto, a gente não temos noções do que vai ocorrer. Então, ele tem como resultado uma lesão ou enfermidade a um trabalhador ou um dano à propriedade. Então, os incidentes não podem ser considerados acidentes. Entretanto, todos os acidentes são incidentes. Então, incidente, como eu tenho o cuidado, né, eu faço uma utilização de equipamentos, tanto individual como coletivo, com a finalidade de evitar, né, algum acidente com o operário, eles, né, não é considerado acidente, porque não foi casualmente, nem foi imprevisto. Mas todo o acidente, né, mesmo sendo casual, acontece um incidente, né? Então vai deteriorar, vai diminuir, o acidente chega mais a uma lesão, né, uma enfermidade que pode acarretar. E quais são as consequências desse incidente que acabam favorecendo, né, ocorrendo os problemas ambientais? A perda de vidas humanas, impactos ambientais, né, então através da poluição, degradação, danos à saúde da comunidade, prejuízos econômicos, então tem perdas econômicas, tanto da fábrica como da própria cidade, do local que ocorreu o acidente, danos psicológicos à população e o desgaste da indústria e do governo, quando eles não tiveram cuidado, então quando eles não conseguiram sanar o problema a tempo, né, com eficiência.
Aí nós vamos aqui abordar alguns acidentes e incidentes ambientais da nossa história.